Eu sou Ana Ribeiro e este é mais um episódio do podcast Igualdade em Foco. Março é um mês incontornável quando falamos de igualdade. Assinalamos o Dia Internacional das Mulheres, uma data que celebra conquistas, mas que também nos desafia a refletir sobre o caminho que ainda falta percorrer. A igualdade entre mulheres e homens é hoje um princípio amplamente reconhecido, mas continua a exigir ação concreta nas políticas públicas, nas instituições e na forma como pensamos sociedade. Neste episódio de Igualdade em Foco, convidamos à reflexão sobre estes desafios, cruzando diferentes dimensões da igualdade e da inclusão. A nossa convidada é Helena Alexandre, com um percurso ligado à investigação e às políticas públicas, nomeadamente na área da igualdade de género e da inclusão. É um bocadinho para os nossos ouvintes conhecerem um bocadinho a Helena e para me falar do seu percurso profissional na área das políticas públicas e igualdade, porque é que escolheu esse caminho e assim quais são as experiências que a marcaram mais. Olá Ana, obrigada pelo convite para estar neste podcast, é mesmo um gosto para mim, tenho alguma ligação ao Montijo, sobretudo à dimensão da igualdade, da promoção da igualdade pelo município, por isso é mesmo um prazer muito grande estar aqui, agradeço por isso o convite. O meu caminho pela igualdade, se me permite, não é um caminho, foi um caminho que foi sendo construído. E que é um conjunto de várias situações, sobretudo de experiências com aquilo que nós chamamos às vezes na sociologia pessoas críticas ou situações críticas. A primeira pessoa que me marcou e que me levou a pensar sobre a situação das mulheres foi a minha avó materna. Eu sou uma pessoa de uma cidade de província, sou de Leiria, e a minha avó foi uma mulher que nasceu durante a Primeira Guerra Mundial e foi adulta na Segunda Guerra Mundial e viveu sempre com muitas dificuldades, numa altura em que ser mulher era não ter acesso a um conjunto de direitos, não é? Todavia, ela foi sempre a pessoa que teve que garantir o sustento da família, porque o meu avô era uma pessoa um bocadinho sui generis, andava mais nas lutas políticas do que propriamente preocupado com a família, e ela, de facto, toda a história da vida dela foi uma história que me marcou. Vivi muito com ela e depois houve uma situação também que foram um conjunto de rúbricas que logo a seguir ao 25 de Abril apareceram na televisão portuguesa e eram da então Comissão da Condição Feminina, que era a doutora Leonor Beleza a explicar os direitos das mulheres que foram consagrados na Constituição e foram sendo integrados em várias dimensões, nomeadamente no Código Civil. Aquela situação deixava-me um bocadinho ávida e interessada sobre o que é isto de ser mulher. Eu estava a crescer como jovem e isso marcou-me. Depois fui no âmbito da minha licenciatura em política social, nós tínhamos que fazer um estágio obrigatório. Eu fui fazê-lo aonde? Em Tires, no estabelecimento prisional feminino. E ver as histórias de vida daquelas mulheres marcou-me profundamente. Não apenas a dimensão de violência de que muitas eram vítimas e acabavam por estar ali, ou por homicídios das pessoas, dos maridos, ou situações destas, para a violência estrutural sobre as mulheres, mas também sobre a dificuldade que tinham em ter acesso a bens que às vezes levavam a que tivessem que estar em situações de tráfico, e a vulnerabilidade económica em que estavam e que as colocavam em situações de exclusão. E conheci muitas mulheres dos países da América Latina que estavam, efetivamente, eram correios de droga e que essa situação marcou-me profundamente. E também as questões das crianças, dos filhos e filhas, que alguns e algumas estavam com as mães e vinham as mães destas mulheres, muitas vezes de muito longe, sem transportes, sem condições de prestar apoio ou mostrar as crianças que ficavam. Foi uma situação que me marcou profundamente e que consolidou o meu interesse em estudar as questões dos direitos
das mulheres e a igualdade entre mulheres e homens. Depois assisti a conferências e li livros da doutora Maria do Céu da Cunha Rego, cujas intervenções me marcaram sempre muito, da doutora Maria Regina Tavares da Silva também. Não quero aqui não dizer outras, mas estas duas foram pessoas que me marcaram. Por isso o meu interesse foi pessoal, foi de circunstâncias de vida, foi académico e transformou-se naquilo que mais modela a minha intervenção profissional, nomeadamente também cívica, mas sobretudo profissional. Acho que respondi à sua questão. Respondeu, sim, Ana. Eu é que agradeço. A sua experiência no Instituto Nacional para a Reabilitação deu-lhe uma perspectiva única de inclusão e igualdade. Pode-nos contar as aprendizagens que retirou desse contexto? Sim, obrigada. O Instituto Nacional para a Reabilitação deixe-me só dar esta nota, no dia 1 de março de ser Instituto Nacional para a Reabilitação, passou a chamar-se Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência. Okay. E eu de facto estou aqui como dirigente desde 2023 com muito gosto. No que diz respeito à sua questão, estar neste instituto, nesta função e com alguns dos dossiês que temos em mãos, permitiu-me perceber a dupla discriminação, aquilo que nós chamamos e as várias dimensões da desigualdade, a interseccionalidade que são vividas neste caso, pelas mulheres e meninas com deficiência. Para além das dimensões estruturais inerentes à desigualdade em relação e à discriminação em relação ao sexo com que a pessoa nasce, há também aqui a discriminação inerente à condição de deficiência. Pronto, e esta realidade eu via com muito mais acuidade e profundidade nas funções que desempenho aqui e que tenho desempenhado neste instituto. Daí que seja uma dimensão que eu nunca mais deixarei independentemente de estar ou não nestas funções, deixarei de considerar na minha vida profissional, provavelmente académica e na minha intervenção cívica. São situações muito vulneráveis que acompanham, neste caso, as mulheres, também os homens, mas mais as mulheres pelas questões inerentes à discriminação estrutural e às consequentes desigualdades, que acompanham toda a vida destas pessoas, desde que são crianças e até ao envelhecimento, ao cuidado, à ausência de cuidado. Se uma mulher já tem dificuldades em diversas dimensões da vida, uma mulher com deficiência tem ainda mais dificuldades. E esta é a grande aprendizagem que levo daqui, também de outras realidades onde tive a oportunidade de trabalhar sobre as questões da inclusão das pessoas com deficiência, mas respondendo à sua questão aqui, foi ainda mais profunda a minha compreensão sobre esta dimensão. Obrigada. Acredito que sejam histórias com que trabalhou que tenham marcado bastante. Queria continuar a falar aqui de igualdade de género e puxar aqui um tema que eu ouço muitas vezes, ter igualdade de género, sempre são coisas de mulheres. Ouve-se muito. Na sua opinião, que esta é, na verdade, uma questão que diz respeito a toda a sociedade, não é? Os fatores de desigualdade de mulheres e de homens. O género, não é? Como é construído a partir das percepções, atributos, valores, papéis, funções que se atribuem, peço desculpa pela repetição, ao sexo biológico. Nascer do sexo masculino e nascer do sexo feminino à partida coloca estas pessoas em posições diferenciadas para não só aquilo que a sociedade prevê para elas, que depois se reflete em reais oportunidades, como daquilo que por vezes elas próprias
concebem como são os seus papéis, as suas funções e as atribuições que têm. Ora, as pessoas são diferentes todas, não é? E têm condições biológicas diferentes, mas essas condições biológicas, à partida, não determinam as assimetrias que a sociedade foi construindo ao longo de milénios sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, o que é ser masculino e o que é ser feminino. E muitas vezes mulheres que dizem assim, parece uma Maria Rapaz, é uma construção de um atributo da masculinidade que muitas pessoas acham que não é natural. Aqui está o neutro, o natural, etc. Tudo isto é construção social e que nós chamamos género, não é? Pronto, logo, como se pode compreender, quando nós dizemos que uma pessoa do sexo feminino só pode fazer determinadas coisas e só é capaz de determinadas ações, e quando nós dizemos o mesmo para as pessoas que nasceram no sexo masculino, estamos a prejudicar ambas. Por isso, promover a igualdade entre mulheres e homens e a igualdade de género, que tem a ver com esta identidade de ser masculino ou feminina, é, à partida, penalizador para mulheres e homens. Eu vou só dar um exemplo que é crítico. A questão das tarefas familiares ou das funções na família e o espaço público e privado. Para as mulheres, a construção do que é ser masculino e feminino para o feminino atribui-se mais dimensão do espaço privado, do cuidado, do trabalho informal, certo? Para o masculino tem que ir prover, tem que ir trabalhar, tem que ir sustentar a sua família, por isso a família, o cuidado, não é uma atribuição do ponto de vista da construção do género. Isto em termos muito globais, não é? Esta estereotipia, esta construção de estereótipos que tem que ser absolutamente desconstruídos na nossa sociedade, penaliza homens e mulheres, penaliza quem quer dedicar-se à família em liberdade. A igualdade de género é uma questão de liberdade de se ser quem se quer ser e não se ficar confinado a um conjunto de atribuições e papéis que penalizam homens e mulheres. Qual é a grande questão? A questão é que, com efeito, o feminino é mais penalizador do acesso a um conjunto de direitos e benefícios relevantes para a nossa sociedade. O espaço público, a escolaridade e a educação, o acesso a bens materiais, ao emprego, ao salário, etc. Tudo isto tem sido uma conquista que, como as mulheres não estão lá, são conquistas para as mulheres e das mulheres. Mas, por isso isto não é uma questão das mulheres, é a questão do lugar onde partimos, da assimetria em que temos. Mas, por exemplo, as licenças parentais que atribuem tempo específico, exclusivo para os pais, é uma questão de igualdade de género, de igualdade na família, porque os homens também são pais. E agora estamos a falar aqui em termos globais da família, não é? As pessoas não têm que ser pais ou mães, têm que ser aquilo que quiserem ser, mas realmente a família, no seu modelo mais dominante, é assim que se organiza. Porque os homens biologicamente são pais e as mulheres biologicamente são mães. Mas todo o cuidado para além dessa dimensão biológica é uma construção de género. Homens afastados do cuidado da família, mulheres afastadas, responsáveis pelo cuidado e afastadas do mercado de trabalho. Por isso temos tanto que trabalhar ainda para a partilha efetiva no espaço privado, para a conciliação, para o reconhecimento das capacidades de mulheres e homens nestes dois grandes domínios. Isto é apenas em termos gerais, penso que pode ilustrar porque é que muitas pessoas que
que não estão tão informadas ou que não procuram informação. Isto é uma questão das mulheres. Não, é uma questão das mulheres e dos homens para uma sociedade equilibrada e para que toda a gente seja aquilo que quer ser. Isto é liberdade. Não pode ser limitada por aquilo que a sociedade diz e ainda é. Direitos reconhecidos, mas como nós temos, mas o acesso aos mesmos é muito complexo ainda. E chama a atenção para o paralelismo que fazemos quando se vê que, por exemplo, em países de determinado tipo de regimes, os primeiros direitos a ser exercidos são os direitos das pessoas do sexo feminino. E isto faz com que, quando aquelas mulheres têm que lutar por si, isto é uma questão das mulheres. Não, é uma questão das pessoas a quem os direitos estão a ser mais ressarcidos. E temos, infelizmente, muitas situações em vários países do mundo. E se me permite só uma questão, com certeza, também é aquilo que assistimos hoje também em Portugal, de um discurso que cresce contra questões de igualdade, como ideologias, etc., não corresponde a uma visão que se deve ter para compreender este fenómeno. Homens e mulheres nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. É a Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 1º. Quando, à partida, são limitados e limitadas por atribuições que a sociedade lhes acomete, estamos numa questão de desigualdade e todos e todas temos que trabalhar para a eliminar. É disto que se trata quando se fala em igualdade. Igualdade de género, igualdade entre mulheres e homens. Há nuances, há diferenças nesta dimensão, mas para este efeito da conversa aqui, estamos no mesmo nível de análise, penso eu. Não sei se respondi à sua questão. Muito bem mesmo. Aqui o Dia Internacional das Mulheres, que é o tema do nosso podcast deste mês, é simultaneamente uma celebração e um momento de reflexão. Na sua perspectiva, o que representa hoje esta data e que significado continua a ter no contexto atual? Das mulheres, parabéns, Ana. É mesmo assim que deve ser. A mulher em si é um conjunto, é um sujeito abstrato, mas as mulheres e as suas diversas situações há dimensões comuns a tudo o que é feminino, como já se viu, mas depois há especificidades. Por exemplo, as mulheres com deficiência, por exemplo, as mulheres racializadas, não é? Por exemplo, as questões étnicas e religiosas e os efeitos que têm nas suas realidades, etc. Pronto, é mesmo o Dia Internacional das Mulheres. A diversidade, é fundamental reconhecer a diversidade para se compreender as situações. Para mim, não é um dia de celebração. O Dia Internacional das Mulheres é um dia de assinalar direitos humanos, direitos conquistados, direitos a conquistar e o que há ainda a fazer e o risco que há de se perderem direitos, isto é, termos em atenção que nada nunca está absolutamente garantido. E por isso continua a ter um absoluto significado quando temos mulheres por esse mundo fora. É um dia internacional determinado pela Organização das Nações Unidas, que vê em todos os dias ressarcidos os seus direitos humanos. É um dia de assinalar direitos humanos e que tem todo o sentido. Infelizmente mantém-se e em alguns casos aprofunda-se o sentido que tem o Dia Internacional das Mulheres pela condição especial de violação permanente de direitos humanos que, pelo facto de se nascer mulher, ainda determina. Para terminar, e é uma pena, estava a ficar um bocadinho mais à conversa consigo, mas olhando para o futuro, que mudanças gostaria de ver acontecer nos próximos anos no campo da igualdade entre mulheres e homens, em Portugal e no mundo? Eu gostaria que todas as pessoas tivessem a consciência de que promover uma sociedade justa, coesa e de que assegure os direitos humanos nos convoca a todos e todas. Convoca mulheres, convoca homens e convoca as pessoas nos seus nas suas diversas posições, funções, etc. Que fosse reconhecido como uma transformação
societal no sentido de uma sociedade melhor para todas as pessoas, para que o futuro das nossas raparigas e rapazes, mulheres e homens, filhos e filhas, seja em mais igualdade e que vejam os seus direitos humanos consagrados. Eu gostava que houvesse esta consciência, esta percepção e esta noção de que todos e todas temos responsabilidade. Por isso, o que mais me preocupa, confesso, para além das violações constantes, é alguns retrocessos que estamos a assistir atualmente e de facto preocupa-me não apenas como cidadã, como mulher e como mãe de uma rapariga e de um rapaz que têm que viver nesta sociedade que nós estamos a deixar. Em Portugal não está desfasado de toda esta realidade, por isso as minhas reflexões são para Portugal e para o mundo. É um bocadinho genérico, mas é aquilo que mais me preocupa. Temos que ter consciência de que os direitos humanos têm que ser assegurados. Todos e todas temos uma responsabilidade nesse sentido, para um futuro melhor, para nós, todas e todos. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Helena, muito obrigada por partilhar connosco a sua visão e experiência. Fica claro que a igualdade é um processo contínuo, que exige compromisso, consciência e ação, tanto ao nível das políticas públicas como no cotidiano de cada um de nós. Neste mês em que assinalamos o Dia Internacional das Mulheres, reforçamos a importância de continuar este caminho, garantindo que ninguém fica para trás. Até ao próximo episódio Igualdade em Foco.